Salve Jesus, salve Maria Santíssima, como é que vocês estão? Desejo que estejam muito bem. Na mensagem de hoje nós vamos aprender com o irmão espiritual Dr. Issal. Ele vai nos mostrar que nós estamos todos conectados, vai mostrar qual é a importância disso e como nós podemos nos beneficiar dessa conexão, assim como ajudar as outras pessoas. Então vamos assistir esse vídeo, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Você já está inscrito no nosso canal? Se não tiver, faça isso agora. Curta, compartilhe o vídeo, porque as mensagens sempre valem a pena. Compartilhe com outras pessoas. Daqui a pouquinho eu volto com os comentários. Salve Jesus, salve Nossa Mãe, Maria Santíssima. Um e um, nem sempre são dois. Um triste e solitário, com mais um triste e solitário, não são dois tristes e solitários também. Um orando, mais um orando, não são apenas duas orações que se elevam. Quando há a combinação das relevâncias similares em energia ou vibração, um e um, pode se tornar muito mais. A força que um tem, auxiliando o trabalho do outro, poderá ajudar muito mais outras pessoas que deles possam necessitar. A sua alegria, somada à alegria de outro, pode eliminar as tristezas de muitos outros que contigo podem estar. Às vezes olhamos o um e pensamos que ele só pouco pode resolver. Mas Deus, em sua infinita inteligência, percebeu que o um é apenas uma parte de algo ainda maior que você pode ser. Talvez o seu um, olhando simplesmente, não consiga enxergar a grandeza que ele é. Mas quando um se assoma a outro um, começa-se a refletir a vibração, o sentimento, o pensamento, e os dois uns tornam-se então um espelho de tudo aquilo que ambos projetam ser. Na unidade, Deus traz a individualidade, mas quando se une à unidade, deixa-se de ser um e começa a ser mais. Quando Jesus único mostrou-nos a nós a sua presença, a sua unidade era vista apenas como alguém que pouco podia fazer ou ser. Mas certa vez, Jesus disse que estava com o Pai, e já não era apenas um, eram dois, e os dois que ali estavam tornaram-se mais, e o mais tornou-se a fé, e a fé a salvação da vida.
às vezes, quando estamos enfrentando muitas coisas, olhamos apenas a um, não a dois, não a nós, nem a todos nós. Às vezes olhamos apenas a parte que mais machuca a nós. Mas quando nos unimos, o calor do outro aquece a nós. O nosso calor aquece o outro. A nossa força ajuda o outro. A força do outro nos ajuda. Então nos tornamos mais fortes, mais hábeis, mais calmos, mais em paz. Perceba na oração de Jesus as primeiras palavras que ele diz, logo quando principia a sua oração. Pai nosso que estais no céu. Naquele instante, Jesus mostrou-nos que não somos um. Disse ao Pai, Pai de todos nós, assomando-se a nós, aos outros, encarnados ou desencarnados, que nos acompanhavam. Ao falar Pai, Jesus abriu a porta do mais alto e pela sua autoridade clamou a presença de Deus a se manifestar à vida e à alma de todos que ali se encontravam. Diz estar aos céus, não onde as nuvens costumam passar, ou as estrelas costumam brilhar, mas a parte mais alta de nós, do nosso querer, do nosso sentir, do nosso falar, do nosso viver. Pai que está habitando as alturas celestiais do nosso espírito, olhai por nós, que antes éramos um, mas agora somos todos nós. Quando às vezes o problema vem e acharmos que apenas um está a sofrer, lembre-se que o seu sofrimento também é o sofrimento do Pai, que a sua dor também é a dor do Pai. E da mesma forma que você quer se ajudar, o Pai também quer ajudar você, porque Ele faz parte de você. Ele não é apenas um com você, Ele é todo com você. Quando assim pensamos, rogamos então a alegria do Pai, a cura do Pai, o amor do Pai, a força do Pai, a vida do Pai. E aí percebemos que nos unimos ao Pai, e junto ao Pai não seremos apenas um, mas o próprio Pai. Quando assim se faz, multiplica-se o bem que há em vós, multiplica-se a luz que há em vós, multiplica-se o amor, a vida, a cura que há em vós. Talvez a dor nos faça sentir um, para compreender a responsabilidade que temos sobre nós mesmos. Mas as alegrias não podem ser apenas por um
vividas ou sentidas. A alegria se faz em compartilhar com os outros, para que todos os uns que aí estão tornam-se tão felizes quanto a nós. Quando a dificuldade chegar e você achar apenas que é um diante da dor, lembre-se de todos os outros uns. Lembrem-se de todos nós, que juntos com você rogamos ao Pai para bem você viver. Assim, é mais fácil de entender quando o próprio Jesus disse: nunca nos abandonará. Em qualquer lugar, por onde você estiver, Ele junto de vós também estará. Um mais um, mais do que um. Talvez 11, talvez apenas as duas partes que se unem de algo muito maior, que um dia os nossos olhos conseguirão ver. Deus abençoe você. Obrigado. Diferente a forma, né, que Dr. Issal fala, né, pausada, bonita, deixa a gente bem tranquilo. E é curioso, né, porque logo no início do vídeo ele fala que 1 mais 1 não são 2, né? E é curioso, né, a gente fica pensando, mas puxa vida, como é que pode ser uma coisa dessa, né? Como que 1 e 1 não são 2, né? Então, antes de a gente entrar numa reflexão mais profunda, mais em direção a exatamente o que Dr. Issal explicou, na minha cabeça, quando eu comecei a ouvir essa mensagem, né, o que já me bateu nessa né, não está sozinho, mesmo que você seja só um, é que assim, cada um de nós, sem exceção, todos nós, temos no mínimo um mentor espiritual que nos acompanha, tá? E algumas pessoas têm vários mentores espirituais, de acordo com as funções que elas exercem, o que elas fazem aqui nessa encarnação, às vezes precisam ter vários mentores ajudando, né? Então, já começa que a gente não é um, porque nós nunca estamos sozinhos. No mínimo, nós temos um amigo invisível, né? Mas que está sempre conosco e nos apoiando, né? O verdadeiro amigo, o nosso mentor espiritual. Então, assim, se você tem duas pessoas, por exemplo, 1 mais 1, você vai ter no mínimo 4 consciências, né? Por questão de 2 encarnados e 2 desencarnados. E com isso já vai aumentando essa matemática, né? Mas o que o Dr. Issal ele coloca? Não sei se vocês observaram, tem uma hora que ele diz assim: a combinação das relevâncias similares em energia e vibração sintonizam afinidades. Então, o que ele está explicando, queridos? Que de acordo com a nossa vibração, né, porque tem a ver com o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, desejando, né, nós vamos ter uma vibração e isso vai atrair, né, espíritos afins, né? É isso que ele está colocando. Então, assim, 2 tristes, né, se tem 2 pessoas tristes, pode ter certeza, tá? Que tem obsessores também, né? Que se alimentam da energia da tristeza, estão acostumados a viver nessa vibração da tristeza e que eles vão estar junto, né? Com essas pessoas que estão tristes, porque estão todos, né? Com a mesma, como é que ele usa a frase? Olha, similares em energia e em vibração. Então, sintonizam afinidades, tá? E uma coisa também que é importante a gente observar é que, assim,
dentro do aspecto energético, tá? Onde tem as energias de tristeza, vamos dizer, na psicosfera da Terra, né? Elas estão unidas também, por similaridade, por essa mesma lei que ele comentou aqui. Então, também, quando eu fico triste, né, por um bom tempo, eu estou entrando realmente nessa vibração, eu também me conecto com a vibração da tristeza que está sendo emanada no planeta todo. E isso aqui é perigoso porque aquilo nos achata, é muito grande. Realmente a gente não está sozinho nisso. E a gente é engolido por isso, né? Então, alguns psicólogos, eles chamam que é o inconsciente coletivo, né, que tem da humanidade. E aí você é engolido por esse inconsciente coletivo. Então, assim, tem duas pessoas rezando, tem também espíritos de luz rezando com eles. Quando você reza, o que é bacana? Quando a gente faz a Ave Maria, por exemplo, né, nos quadrantes, e aqui vocês sabem que a gente sempre faz, o que acontece? Quando eu rezo, a gente está sozinho, pode ser na nossa casa rezando, mas, no entanto, né, tem milhões de pessoas que ao meio-dia estão fazendo a Ave Maria, assim como nós estamos fazendo. Às 6 horas da tarde, a mesma coisa. Então, não estamos sozinhos, tá? Pode estar sozinho fisicamente, mas está acompanhado por vibração, por frequência, em sintonia com todos aqueles que também estão orando na mesma causa, no mesmo objetivo, naquele mesmo horário. Tá certo? Então, o Dr. Issal, o que ele está querendo nos mostrar, né? Quando a gente usa a nossa fé, tá? Através da prece, da oração, a gente acessa a Deus. E quando a gente acessa a Deus, nós não somos mais um só. Nós somos um unido com Deus. Mas veja bem, Deus não é o todo. Deus não está em tudo. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todo lugar, né? Então, o que acontece? Na hora que você se une com Deus, 1 mais 1 não é 2. Não é você e Deus, é você e o todo. É você e tudo, né? Porque Deus está em todo lugar. Você e Deus, o que acontece? Na hora que você está conectado com Deus, e para isso, gente, o que é importante é a gente entender que essa centelha divina que existe dentro de nós, né? Porque na oração católica fala, Deus está no meio de nós. E Deus está também, me atrevo a dizer, ele está entre nós e Deus está dentro de nós. E essa centelha divina, que é a semelhança do Pai que existe em nós, que nós precisamos sempre nos lembrar da existência. Nós precisamos atuar através dela, nós precisamos valorizar, nós precisamos colocar para brilhar. E na hora que a gente faz isso, e uma oração é uma das formas de você fazer isso, você vai fazer essa conexão, essa sintonia em frequência e vibração com Deus, que está em tudo, que criou tudo. Então, gente, quando você está conectado com Deus, você é a maioria em qualquer situação. Você com Deus é a maioria em qualquer lugar. Não tem mais esse negócio de um, né? Então, Jesus também, por exemplo, ele não caminhava sozinho, ele não ia de um lugar para outro, né? Principalmente no início, depois ele tinha os discípulos para ir com ele, mas vocês sabem, ele começou todo esse trabalho aqui e ia para lá e para cá, andando, né? Espalhando a verdade pelo mundo, né? E Jesus é um com o Pai. E uma vez que ele é um com o Pai, ele é a maioria em todo lugar. Só que imagina Jesus, né, na hora que ele potencializa, né, o sagrado que há nele, ele está no serviço de luz, né, cumprindo a missão dele, fazendo as palestras, né, que ele fazia, tudo em meio à natureza. Imagina a luz que ficava, né? Um espírito dessa elevação, dessa sabedoria, dessa capacidade de amar, na hora que ele
se une com Deus e a parte de Deus que há nele fica brilhando, Nossa Senhora, né? Ilumina qualquer lugar, né? Então, gente, o que a gente precisa prestar atenção com relação a isso? Na prática, né? Para nós, no dia a dia, a gente perceber que a nossa fé é a nossa salvação, tá? Porque é através da fé que a gente tem que a gente faz os nossos milagres, porque Jesus fala, né? A tua fé te curou. Então, isso a gente precisa colocar em prática e tirar um bom proveito dessas mensagens que os mentores trazem para nós. E o exemplo que ele deu, né? Quando está frio, a gente se aproxima de uma outra pessoa, né? Dois corpos se aproximam, nunca mais continuam iguais, né? Até uma lei da física. Por quê? Porque o calor de um vai aquecer o outro, vai passar para o outro, né? E dessa mesma forma, o que acontece? A nossa fé e a nossa luz, quando ela brilha, ela também vai ser um espelho para o outro, né? Como o doutor Issal fala. Porque aí o outro vê a nossa luz brilhando e mesmo que a luzinha dele esteja um pouco apagada, ele tem lá aquela luz divina dentro dele. E aquilo reflete no outro. E com isso você ajuda na transformação do outro. Então, como comentei, né, na chamada aqui desse vídeo, ele está nos ensinando como é que nós usamos essa conexão que nós temos para o nosso bem e também para o bem do outro, para ajudar o próximo. Porque quando eu percebo que eu faço a minha conexão com Deus e com isso eu não sou mais um, eu sou eu e Deus, eu sou a maioria em qualquer lugar, aportando dessa luz, eu posso espalhar a luz por onde eu for e também ajudar o outro, tá certo? Então, nessa simbologia, né, que a gente está todo interligado, né, quando alguém tiver alguém triste, a gente também não fica todos felizes, né? Pai Nosso. Então, o que acontece? Se nossos irmãos estão tristes, a gente também fica triste. Por isso que é importante a gente perceber que a caridade, né, a compaixão, tudo isso precisa ser colocado em prática. Porque a gente não vai conseguir ser feliz quando nossos irmãos estiverem em sofrimento. Por isso precisa haver essa transformação, né, como um todo, né? Então, Deus é nosso Pai, né? Deus é Pai de todos e somos todos irmãos em humanidade. Deus está em tudo e está dentro de nós também. E essa nossa parte divina, ela precisa ser sempre lembrada, valorizada e colocada em prática. Porque muitas vezes, né, quando os problemas acontecem, a gente se atrapalha um pouco, se perde, né, fica com falta de fé, e aí a gente não coloca a nossa parte divina em prática. E aí a gente não consegue, né, superar o problema, enxergar soluções, né? Porque imagina, se você está com Deus, Deus sabe de tudo, né? Deus sabe solucionar tudo e quer nos ajudar, né? Então, gente, a gente tem essa noção, né, que Deus, ele também está preocupado com as nossas dificuldades. Como Pai misericordioso, amoroso que Ele é, Ele quer cuidar de cada um de seus filhos, assim como Maria Santíssima, né? Uma mãe, um pai, o que eles querem, gente? A felicidade dos filhos. Então, veja bem, você tem um problema, ele não é só seu. Deus vai te ajudar a resolver. E uma coisa que eu tenho observado, sabe, gente? Deus, como Deus é muito maior do que a gente, Deus é muito mais do que a gente, às vezes a gente tem um problema, a gente fica preocupado. É claro que nós temos que nos envolver, ter iniciativa, fazer o nosso melhor, mas a gente faz, vamos dizer, 1%, e os outros 99% da resolução do problema, é Deus que faz. Entende? Só que esse 1% a gente precisa fazer, tá?
A nossa parte nós precisamos fazer, porque o pai, ele quer ensinar o filho, né? Ele não vai fazer tudo pelo filho, senão o filho fica bobo e não aprende a fazer nada, não é isso? Então, gente, quando a gente tem essa fé, essa confiança, né, que Deus vai providenciar a solução, a gente fazendo aquela nossa parte pequena e Deus, que é maior, vai providenciar a solução, a gente continua firme com a nossa fé, apesar das dificuldades, as coisas acabam se encaminhando. Mas é como se fosse um teste para a gente, né? Uma prova de fé, para ver se a gente desanima no meio do caminho, se a gente deixa a nossa fé, né, fraquejar, ou se a gente continua firme na luz, né, na confiança. Então, gente, essa eu acho que a mensagem essencial, né, do Dr. Issal, que ele quis nos mostrar hoje, que unidos com Deus, nós somos a maioria em qualquer situação. Então, lembre-se sempre disso e coloque em prática, tá bom? Então, agradeço de coração a sua atenção, a sua energia, agradeço também ao Dr. Issal pelos ensinamentos e logo, logo estamos aí para um próximo vídeo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.